Filipenses. Capítulo é o de número 3, a partir do versículo 12. Diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo já me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua bondade é percebida em nossas vidas. A tua presença, ela é verdadeira entre o povo que crê no Senhor. Nós estamos aqui reunidos porque nós cremos em Ti. A Tua palavra foi lida, fala conosco. Ó meu Deus, que a Tua palavra, ela penetre profundamente em nossos corações, para que assim existam novidades dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A vida cristã é uma corrida maravilhosa. É o tema da mensagem nossa de hoje. Em 1984, uma corredora, Gabriela Andersen, suíça, ela marcou a época dela na maratona, a primeira maratona das Olimpíadas em que as mulheres participaram. Mas não porque ela venceu a maratona. Ela chegou nos últimos lugares, 37º lugar, e tinha, eu acho que 40 competidoras. Mas essa jovem, Gabriela Andersen, ela foi perseverante, ela foi persistente. No final da prova, ela pulou, saltou um posto de água, onde os corredores, os atletas, eles não ficam exauridos, eles podem repor o líquido. E ela então desidratou. Ela teve câimbras terríveis. E a imagem dela chegando no Estádio Olímpico marcou época, marcou a história dos Jogos Olímpicos. Ela, com muita dificuldade, ela levou 7 minutos para poder fazer os últimos 500 metros. Mas a que ganhou a prova foi uma norte-americana. Ninguém lembra o nome da de primeiro lugar, mas da Gabriela Andersen todos se lembram. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses e outros escritos de Paulo, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo usa pelo menos 3 figuras, muito comumente para se fazer entender. Uma delas é a do agricultor, a outra é a dos construtores. E aqui ele vai usar a do atleta. Ele está falando de uma corrida. Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ou seja, se cremos em Jesus como Salvador, já fomos conquistados por Ele. Nossa vida não deve ser uma vida de lamento, de nostalgia, de tristeza, uma vida depressiva, uma vida estranha. Porque essa vida nossa, gente, é uma corrida com obstáculos. E ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona mesmo. Ela tem um tempo para ser galgada. E Paulo vai falar algumas coisas aqui que eu acho que ajudam-nos nesta corrida. O que precisamos para correr bem? Em primeiro lugar, doar o máximo de cada um de nós. Lembremos que nós estamos falando da corrida da perspectiva de quem é cristão, de quem crê em Cristo como Senhor e Salvador. Paulo vai dizer: prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Essa é uma declaração de um cristão consagrado. O apóstolo Paulo tinha a sua vida toda debruçada na presença de Jesus, mas ele nunca se deu por satisfeito, como quem olhasse
percebesse a vida e falasse: não, já está muito bom o que eu fiz. Sabem que de vez em quando a gente cansa, né? De vez em quando a gente cansa, eu percebo na vida do lar, a minha esposa, de vez em quando, vejo que ela está exaurida, cansada. Eu, de vez em quando, e eu sei que vocês também, no que a gente faz, em tudo. Mas vejam bem, é importante que a gente compreenda que essa nossa vida, ela tem propósitos muito bem definidos por Deus. Pastor, mas o apóstolo Paulo era um homem consagrado a Deus, ele era um apóstolo chamado por isso. É. Mas aqui vai o primeiro grande ensino para nós nessa noite. Nós todos que cremos em Cristo somos chamados por Cristo para servi-lo. Como? Cada um onde está colocado na sociedade. Você não precisa deixar sua carreira, você não precisa mudar sua vida, como algumas pessoas fizeram isso por um chamado convincente, para tempo integral no serviço do Evangelho. Mas seja bom advogado, bom médico, seja um bom corretor, seja bom em tudo que você faz, de tal maneira que você sirva a Cristo ali no teu trabalho também. Se Cristo chamasse todo mundo para ser como o apóstolo Paulo, pensa que confusão que ia ser. Mas cada um de nós, inserido onde está, deve correr bem esta corrida. E nós precisamos sempre fazer uma autoavaliação honesta. Quem sou eu como cristão? Como é que tem sido essa semana que passou? Como é que foi você lá no teu trabalho? Você foi uma pessoa solícita aos seus colegas de trabalho? Você foi uma pessoa educada? Você foi uma pessoa que sensibilizou-se com situações perto de você? Você tem sido alguém que ora por pessoas que você trabalha junto, por pessoas que você não conhece, por familiares? Quem tem sido você? Qual é essa autoavaliação que você faz? Veja que o texto fala de perfeição, mas quando o texto está falando disso, está falando de maturidade cristã. Você tem sido essa pessoa madura? Ou a tua vida é uma vida em busca de aplausos? Sabe, eu estava pensando, nós vivemos em um tempo, com essa questão dos celulares, da internet, em que nós gostamos muito dos likes, né? Nós gostamos muito que as pessoas prestem atenção no que a gente faz. E isso, na verdade, gente, é uma grande bobagem. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você tem buscado aplausos, likes, ou você tem buscado com simplicidade viver bem a tua vida cristã? Outro problema nosso é às vezes achar que está tudo, não, está tudo bem. Do jeito que está bom. Pastor, eu não sou o melhor cristão, não, mas está meio lá, meio cá. Não pode ser assim. Eu não posso me contentar assim como marido, eu não posso me contentar assim como pai, e ninguém pode se contentar. A vida cristã, como nós vamos ver daqui a pouco, ela tem que ser uma vida ascendente. Muito embora a gente enfrenta muitas dificuldades. Como eu disse, não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona. Então você tem que dosar a corrida para que ela continue sendo bonita e ser maravilhosa. Agora veja, a vida cristã precisa receber o máximo que você tem. E Jesus não vai ficar te cobrando. Olha, fulano, como é que não dá para melhorar? Não. Mas é porque nós perdemos de desfrutar uma vida boa. Em segundo lugar, ela para que seja maravilhosa essa corrida cristã, ela precisa de crescimento e determinação. Veja, o versículo 16 diz: devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Somos maduros? As pessoas percebem que nós amadurecemos, porque é desejável ser maduro, gente. É natural, nós precisamos crescer, amadurecer. Algumas pessoas não percebem, falta de crescimento é problema. Não é problema? Uma criança nasceu, maravilhosa, saudável. Aí passa lá 6 meses, não cresce. Um ano, não desenvolve. É problema. Na vida cristã é a mesma coisa. A gente tem que
crescer, amadurecer. É, depois de um tempo de ser auxiliado, começar a auxiliar. Eu nunca me esqueço de um exemplo que um professor meu, que foi pastor em uma cidade de Minas Gerais, ele contou. Ele disse que uma senhora da igreja, que ele evangelizou, essa senhora e o marido, ele foi à casa dela, pregou o evangelho, discipulou, e a mulher, depois de um tempo, batizou, passou a ser membro da igreja. E um dia, na rampa da igreja, a hora que acabou o culto, ela foi despedir-se dele, e ele falou: como é que vai a senhora? Tudo bem? Ela falou: tudo bem, mas o senhor, quando foi me discipular, o senhor ia na nossa casa, o senhor ia tomar café com a gente, o senhor não vai lá mais? Ele falou assim: mas a senhora já foi discipulada? Já fui. Pois é, a senhora já foi batizada? Já fui. Então agora a senhora vai discipular os outros. A vida cristã, ela precisa ser uma vida dinâmica, de crescimento. Você foi auxiliado, agora você vai também auxiliar. É claro, a visita do pastor, ela é desejável, embora eu acho que daqui a algum tempo os pastores nem visitarão mais, mas os cristãos, eles têm que se movimentar, eles têm que crescer. Olha o exemplo da criança. A criança, quando ela está crescendo, ela sofre frustrações. Por exemplo, a criança quer, num horário inoportuno, comer doce. Ela tem que ser frustrada nessa vontade dela, pelo pai e pela mãe, às vezes? Ou não, deixa a criança comer de tudo, a hora que ela quiser, ela faz o que ela quer, viva a criança. É assim? Não, não é, né? E isso é bom para a criança. A frustração, o não, a frustração. Hoje nós, antes de virmos para cá, vimos o nosso netinho, o Davi. O Davi foi ajudar a mãe lá fora a jogar uma água na calçada e caiu e machucou o bracinho. Ralou tudo o cotovelinho dele. E a gente olha assim como a voz, chega de apertar o coração da gente. Mas essa frustração do cair, da dor, faz parte do crescimento do Davi. A gente, na vida cristã, gente, de vez em quando, acontecem umas coisas difíceis pra gente. Às vezes o nosso relacionamento não é do jeito que a gente queria. Às vezes o nosso trabalho não está como nós queremos que esteja. É assim mesmo. São as frustrações, e é nas frustrações que a gente cresce, é nas frustrações que a gente amadurece. Olha, só tome cuidado com uma coisa na sua vida. Eu conheci já pessoas que elas, em alguns dias, elas estão muito entusiasmadas, mas no outro dia, mas nós não podemos viver esse efeito sanfona, não, gente. A nossa vida tem que ter uma certa constância. Tá difícil? Busque ajuda com Deus. Ore a Deus. Senhor, hoje o dia não está fácil. Meu Deus, olha, hoje está complicado o meu trabalho. Às vezes você está com dificuldade lá com alguém que é superior a você no seu trabalho, ou coisa parecida. Busque a Deus em oração. Tome fôlego e prossiga nessa maratona que é a vida. A vida é para ser maravilhosa, gente. Com todas as dificuldades que existem por causa do pecado e da maldade do ser humano. A vida é para ser maravilhosa. É para ser linda. A gente tem, olha, todas as coisas que eu vejo, que você vê, inclusive os nossos semelhantes, foram afetados pelo pecado. Mas ainda tem tanta coisa linda, tem tanta coisa boa. Presta atenção no ar que a gente respira. Que bom que é poder respirar. Que bom que é poder enxergar, poder caminhar, ter tantas coisas, cada um de nós na nossa vida. A vida cristã deve ter crescimento, mas ela tem que ser boa e agradável. E, finalmente, precisa, para se dar bem nessa corrida maravilhosa, foco e vontade. Lembremos da Gabriela, na sua maratona lá, em 1984. Será que foi fácil para ela? A determinação. Ela poderia ter desistido da prova. Muitos médicos que estavam ali naquele lugar ficaram com medo que ela tivesse ali algo pior do que ela teve. Mas ela teve determinação, vontade e foi até o final. Prossigo para o final da corrida, diz o apóstolo Paulo. Ele tinha os olhos fixos na meta. A gente tem que ter os olhos fixos na meta.
Eu vejo os jovens hoje em dia, quando começam a namorar, que querem casar. Que bom, coisa boa. Eu sou totalmente favorável ao casamento. Mas olha, pensa bem no passo que você está dando, porque é algo muito sério. Não pensem que, olha, não deu certo aqui, não, não. Isso não é bom. Isso traz sofrimento, isso traz dor. Tenha foco, tenha o alvo à sua frente. Isso acontece na nossa carreira profissional, isso acontece no trabalho, isso acontece na família, isso acontece em todo lugar. A mente do apóstolo Paulo estava voltada para um foco. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve para a vida cristã. E você tem que conduzir a tua vida cristã junto com todas as outras aspirações da sua vida. As emoções estão aí. É lágrimas, sofrimento, alegria, doenças de vez em quando, o negócio complica. Mas como é bom quando você tem os olhos voltados para Deus diante de todas as dificuldades e sacrifícios que você enfrenta e que eu enfrento. A Bíblia nos conta a história de duas irmãs, Marta e Maria. E em uma das visitas que Jesus faz à casa dessas irmãs, uma delas estava totalmente atribulada com os afazeres. E preocupada que a irmã, a outra sentou-se aos pés de Jesus e ouvia os ensinamentos de Jesus. E aquela que estava preocupada, Jesus olhou para ela e falou assim: Marta, Marta, só uma coisa na verdade importa e a tua irmã está buscando, que é compreender, conhecer o Deus Criador de todas as coisas. Não significa que você tem que ficar na igreja o dia inteiro, todos os dias, não é isso. Mas todos os dias nós temos que buscar o conhecimento com o nosso Deus, para superarmos a cada dificuldade que a gente enfrenta. Eu sei que aqui, cada pessoa que está aqui tem dificuldades, tem uma demanda de dificuldades na vida, de dúvidas, de preocupações, de coisas que vão acontecer nesses próximos dias, de aspirações e desejos para os próximos anos, talvez. Mas saiba que buscando a intimidade com Deus vai ser muito mais fácil na tua vida. Você compreender como que deve caminhar. Paulo mostra a necessidade do foco. Eu prossigo para o alvo, para o final da corrida. Eu não sei vocês, mas é possível que a gente viva a vida sem reflexão. O que que vai ser minha vida? O que que eu pretendo fazer? Eu pretendo ganhar mais dinheiro para poder comprar uma casa? Eu pretendo me casar? Eu pretendo ter meus filhos? Você tem planos? Você tem objetivos? Você tem olhado para frente? Você tem um alvo? Porque se você não tem, eu sinto te dizer que você provavelmente tanto faz se você alcançar isso ou aquilo. O cristão não pode ser distraído lamentando o passado. Lá no versículo 13, que nós não lemos, o apóstolo Paulo está falando que ele era um homem de muitas experiências com Deus. Ele era um homem muito religioso antigamente. E ele vai dizer: olha, quando eu conheci a Cristo, eu percebi que aquilo tudo era bobagem. Eu percebi que a minha religiosidade, as minhas crenças, os meus apegos era tudo bobagem. Eu lancei tudo fora como se fosse refúgio. Se fosse traduzir numa palavra melhor, ele fala como se fosse tudo uma porcaria. É lixo mesmo, o resto. A gente não pode ficar olhando para trás, gente. E é tentador, não é? A gente olhar para trás e, às vezes, lamentar o que não conseguiu fazer, ou até aquilo que fez errado. Mas nós não podemos, correndo esta corrida da vida, ficar olhando para trás. Ninguém corre olhando para trás. Nunca vi isso. Você tem que olhar para frente para conseguir correr bem. Mas nós também não podemos nos preocupar com o futuro e esquecer de viver o presente. Nós temos que olhar para o que está acontecendo hoje. A minha vida se resume em hoje, gente. A de vocês também. Por mais que a gente não entenda isso. Quem garante que nós todos aqui estaremos juntos em dezembro? Eu espero que estejamos todos nós juntos, saudáveis. Mas quem garante isso?
Quem que pode escrever num documento aí, ó? Eu, fulano de tal, ou fulano de tal, garanto que estarei aqui em dezembro. Não sabemos. Portanto, desfrutemos do presente. Nós não teremos certeza sempre. Como eu disse, tem dias mais difíceis e tem dias que dúvidas surgem na caminhada. E olha, Deus não nos dá explicações na maioria das vezes. Lembram de Jó? Jó sofreu, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo. A esposa se volta contra ele e Deus não lhe dá uma explicação do que está acontecendo. Nós estamos lendo o livro de Jó e sabemos o que aconteceu, mas Jó, Deus não fala nada com ele. É assim na nossa vida, gente. Agora, Deus transforma a nossa vida. Deus toca em nós. Deus muda situações. Mas Ele não precisa nos dar explicações, não. Ele é Deus. Não podemos nos esquecer. Paulo ele nos fala que existe um prêmio celestial nos aguardando. Esse prêmio celestial é uma recompensa para aqueles que correram essa corrida com entusiasmo, com alegria. Mas eles já começam hoje, gente. Quando nós cremos em Cristo, nas regiões celestiais, nós já somos assentados ali em Cristo. A nossa vida não é para ser do mesmo jeito. Ela é para ser boa. Ela é para ser alegre. Essa corrida não é fácil? Não é fácil. Mas temos uma promessa, que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Como é que está a sua corrida? Você tem feito uma avaliação honesta da sua caminhada com Deus? Você tem crescido, avançado ou está estagnado? Ou pior, você nem não sabe responder? Olha, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar e ter uma forma diferente de viver. Quem sabe hoje é o momento da grande oportunidade de você reiniciar um modelo, um objetivo de vida cristã. Não permita que o desânimo ou as distrações roubem o seu propósito. Gente, ninguém aqui precisa ficar importante na vida para ficar feliz, mas nós precisamos ter uma vida coerente. Nós precisamos ter uma vida com objetivos claros para termos alegria, para termos disposição de viver. A vida é maravilhosa, é um dom de Deus. Não existe perfeição desse lado da vida que nós estamos. Não tem. Nem esses carros que a gente compra, os mais lindos do mundo, são perfeitos. É tudo, depois de uns dias, começa a dar defeito. Quanto mais nós. Mas a vida é bonita. A vida pode ser vivida em plenitude. A vida cristã é uma corrida maravilhosa. Deus abençoe cada um de nós aqui, para que a gente comece essa nova semana com disposição, com alegria no coração, seja do menor projeto, a coisa mais importante que você vai fazer, faça com alegria, com entusiasmo, viva a vida no foco que esse apóstolo Paulo nos mostra aqui, porque vale a pena. A palavra-chave é o verbo prosseguir. Prossiga, prossiga, porque as coisas melhoram, as coisas vão se arrumando, se ajeitando, e na caminhada Jesus está sempre com você, sempre comigo, sempre conosco. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, é fato que muitas vezes nessa corrida a gente acaba saindo do regulamento, acaba errando, falhando. Muitas vezes porque nós estamos dispensando pouca energia diariamente. Abençoa-nos para que ao sairmos daqui nessa noite, nós tenhamos uma consciência motivada pela presença do Senhor e pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Ajuda-nos a termos um casamento melhor, ajuda-nos a termos um relacionamento familiar bom,
gostoso. Ajuda-nos a termos lábios que abençoam pessoas nesta próxima semana, que a partir de hoje a gente comece a proferir palavras de bênçãos. Ah, meu Deus, que esta semana seja cheia de alegria e entusiasmo para cada um daqueles que ouviram esta palavra. Meu Deus, transforme a nossa casa, traga alegria para ela, repreenda qualquer coisa ruim que tenha na nossa família. Se porventura existe algo atrapalhando, obstruindo a nossa vida de ser uma vida alegre, derrama a tua bênção agora. Nós clamamos porque precisamos do Senhor em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja para que sejamos esse povo entusiasmado, alegre e que corre essa corrida com disposição. Nós oramos, meu Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.